Quer ajudar o Papuzini a continuar existindo? Vai em apoia.se/papuzini e contribua com o valor que você puder. As recompensas vão desde um grupo secreto com conteúdo exclusivo do canal até sorteios de sketches e quadrinhos. A sua ajuda é muito importante. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ramon. Eu tô aqui para mediar essa conversa com esses dois grandes quadrinistas que eu admiro muito. O foco dessa conversa são nos trabalhos mais recentes que eles publicaram: o Wagner, o Maestro Cookie a Lenda, o Thiago, o Labirinto. Os dois saíram no final do ano passado. Eu acho que tiveram uma repercussão muito interessante. Interessante porque foi bem além do nicho habitual de quadrinhos. Eu acho que elas chegaram talvez numa grande imprensa, talvez num público que foge ao habitual de obras mesmo que vocês já tinham publicado. E assim, já se passaram 3 meses do lançamento desses quadrinhos. E hoje, a minha curiosidade, eu queria começar com uma pergunta que vale para os dois. Assim. O Wagner, antes de publicar o Maestro, quando o assunto é quadrinho, narrativa gráfica, ele tinha publicado o Lobisomem Sem Barba pela Balão, e depois ele publicou o Bulldogma pela Veneta, e o Thiago tinha publicado um zine, em termos de quadrinho também, um zine que chamava Supernova, publicou o Microcosmos sozinho também, o Timelapse da coleção Gritos, e depois os dois fizeram com esses trabalhos mais recentes propostas diferentes de publicação, né? O Wagner ganhou o PROAC, criou a editora dele e basicamente pensou tudo sozinho, trabalhou procurou as pessoas para revisarem, fez o livro chegar nas lojas por conta própria. O Thiago fez um catarse, depois o livro acabou saindo pela Mino. E então, assim, eu acho que para os dois são experiências muito singulares, assim, e novas também. Passados esses 3 meses, mais ou menos, do lançamento, acho que o Labirinto foi dezembro. Os dois foram na Comic Con, né? O lançamento meio que oficial, assim. Então, assim, passados esses 3 meses, mais ou menos, eu queria um pouco de um balanço de vocês em relação a essa experiência, sabe? Passado esse período, como é que vocês estão vivendo? Como é que está sendo para vocês pensar essa experiência toda? Você de criar uma editora, publicar um quadrinho, procurar tudo por conta própria, e o Thiago de fazer essa experiência do Catarse e ter uma editora pela primeira vez e fazer um trabalho longo e colorido. Enfim, por favor, comentem então, esse balanço um pouco. Assim, em primeiro lugar, eu criei essa editora, Texuga. A Texuga Editora, na verdade, só para tentar. Eu tinha recebido muitas propostas de convite para falar sobre o mercado de quadrinhos, mas eu entrei pelo caminho inverso. Eu nunca publiquei nada por conta, não fiz zine, nunca fiz nada desse tipo. Então, para mim, não seria legítimo aceitar um convite desses aí, para encarar uma coisa dessa e saber como é que funciona o mercado exatamente e tal. Então, para ter o modus operandi ali real, resolvi, esse aqui, já que eu ganhei o PROAC, e tenho essa grana para poder investir na gráfica e todo o resto, por que não? Então deixa eu entender como funciona, como a máquina opera ali, quais são as engrenagens que tem que se mexer e tal. Então foi mais para um lado de curiosidade mesmo, tentar entender como funciona esse mercado. Aí dentro disso, assim, tem alguns detalhes aí nisso tudo de você se autopublicar e tudo mais. Até o Douglas da Ugra comentou numa postagem que eu fiz lá, eu não lembro agora a postagem, mas ele comenta assim: será que se não existe na Amazon, não existe, o quadrinho não existe? Era uma pergunta. Então a questão assim,
do meu ponto de vista, parte, acho que 80% do boom dos quadrinhos, né, esse boom, essa efervescência toda, vale-se de críticos como Ramon Vital, do Vitalizado, Papuzini, Quadro e Risco. São os críticos, são os críticos de sites, de youtubers e tal. Esses caras estão sendo a diretriz para um leitor. Eu tive um fim de semana retrasado lá em Nova Odessa, e não tem livraria lá, em Sumaré também não. A livraria em Sumaré tem, mas a livraria que tem não tem seção de quadrinhos. Não tem quadrinho lá. Então, em Sumaré é uma cidade até relativamente grande. E aí, como é que faz? Como é que um leitor que está lá vai atrás? Ele vai atrás de um booktuber da vida. Ele vai atrás de uma crítica dessa. Porque ele comprar do nada, ele não tem nem como folhear aquilo. Não tem como saber. Né? Então a gente pensa muito em São Paulo, quem tem livrarias, tem aqui a gibiteria e todo mais. Mas tem muitas cidades aí que você não tem acesso a isso. Você vai focar onde? Você vai ter referência onde? Na internet, num site desse. Porque também não são todos os quadrinhos que são R$20. Né? Tem um preço elevado e está cada vez ficando mais elevado em si. Por quê? Tirando a parte logística da coisa, tem esses caras que divulgam, mas eles também ganham por isso. Quando você consegue, e aí que está um outro ponto, quando você consegue ganhar um percentual sobre cada indicação. Então tem muitos que trabalham com essa indicação. Mas você está se referindo às pessoas de YouTube, sim, pessoas sim, que os fazem críticos conteúdo e tal. Conteúdo relacionado à venda, né? Relacionado à venda. E então você fica meio que à mercê disso. Aí volta aquele comentário do cara lá, se não está na Amazon, não existe o quadrinho. Claro que tem muitos que mantêm uma índole ali de comentar quadrinho, que é alternativo. Não está em Amazon, não está em site nenhum, não tem um vínculo desse. São quadrinhos autorais, independentes, de nichozinho, e existem muitos comentários sobre isso. Mas você fica à mercê. Então, o que eu senti me publicando é que você fica meio que, como editor em si, você fica, de certo modo, à mercê disso, à mercê dessas publicações, desses críticos. Se ninguém criticar, a sua obra não existe. É como se fosse isso. Se ninguém criticar, a sua obra não existe. Ela deixa de existir, que seja. Em comparação ao Bulldogma, por exemplo, essa repercussão, o que você acha? O Maestro existe mais, de certa forma, do que o Bulldogma ou não? Como é que é? Você consegue... Então, aí que tá. Eu demorei para conseguir colocar link numa coisa dessas assim, para a pessoa ser monetizada na venda. E mesmo assim não foi determinante para que tivesse um resultado legal, um respaldo legal. Porque teve alcance de crítica, teve alcance de tudo. Talvez pela rebarba do Bulldogma em si, pelo faro do que ressionou a vida do Bulldogma em si. Então ficou meio que em evidência, não. Quero saber o que esse cara vai lançar de próxima coisa. Então eu acho que foi meio que na rabeira do Bulldogma, então caiu no gosto, nas graças, sei lá. Então eu vendo assim, colocando os pingos ali, pra mim tá legal. Tô contente com a editora e tô contente lançando por conta, conhecendo um pouco mais como funciona tudo isso, tendo poder, um controle maior sobre o que vai ser o resultado final, apesar de que ainda assim você tem grandes surpresas, nada é tão certo, nada é tão controlado. Às vezes você faz você manda para gráfica e você olha uma prova e no final o resultado vem diferente, como aconteceu, tem ajustes e ajustes a se fazer, mas ainda assim é uma coisa gostosa de se acompanhar, de ter esse domínio todo, de você mandar uma revisão para o Lielson vai te passar e te rebater outros pontos. Então eu acho legal você
dar as caras e conhecer todos os campos, não só através de uma grande editora, não só através de um lançamento próprio seu, independente. Não, legal. Acho que o negócio é conhecer os mercados, conhecer como funciona tudo, saber quanto óleo vai nessa engrenagem para essa coisa virar. Eu ainda quero saber mais sobre esse método de produção seu, assim, mas aí eu acho que eu vou passar pro Thiago também fazer esse balanço, assim. Como é que foi pra você, assim, isso também, de ter todas essas experiências independentes, e aí você faz um Catarse e depois uma editora aparece. Eu lembro de você, quando eu conheci o seu trabalho, quando tinha saído do Microcosmos, você já meio que já tá divulgando uns trabalhos, umas páginas, uns meio que teasers do Labirinto. Eu lembro de você no FIC participando de rodadas de negócio, você tentando fazer o seu trabalho já, o Labirinto já chegar em algumas editoras, e aí ele só corre em 2017 com Catarse, e aí aparece uma editora. Como é que foi pra você essa experiência? Ela é nova também, né? Igual foi pro Wagner. É que pra mim o Labirinto ele foi um projeto bem mutante, assim. Ele não começou... Quando eu tive a primeira ideia, ele não tinha a pretensão de ser o que ele acabou virando, né? Quando eu lancei o Supernova, era uma coletânea de historinhas pequenas. Ele é de quando? De 2013. Ele é super pequenininho, eu acho que é difícil até de achar, né? Porque eu fiz 200 cópias. Então cada história deve ter, sei lá, 4, 8 páginas no máximo, eu acho. Que a história mais longa tinha isso. E eu fiz esse gibi com um outro amigo. Então eu fiz 2 histórias, foram 4 histórias. Eu fiz 2, a gente dividiu uma e ele fez uma sozinho. Para o segundo número, que seria dessa Supernova, a gente ia propor um tema para ela. E a gente ia fazer ela um pouco maior. O tema da segunda Supernova ia ser sonhos. E aí eu tive a primeira ideia do que viria a ser o Labirinto depois. Só que esse segundo número nunca saiu. E eu lembro que isso foi no final de 2013, 2014 eu comecei a fazer umas páginas e tal. E não tinha muita ideia do tamanho que a coisa. Pra você ter uma ideia, no começo o Labirinto era para ter 20 páginas, alguma coisa assim. Porque ia fazer parte dessa coletânea. E a gente tinha feito uma inscrição... Ele acabou com quantas? 200. E aí a gente fez a inscrição na Comic Con de 2014 e não conseguimos a mesa. E eu falei, então eu vou me dedicar mais a esse projeto sem muita data, assim, para acabar. Tava meio chateado por não ter conseguido a mesa, eu falei, não, eu vou continuar. E esse meu amigo, ele tinha acabado de ter filho e tava numa correria, eu falei, não, eu vou tocar isso aqui por enquanto. Só que no final de 2014, eu recebi um e-mail da Comic Con falando que ia ter a vaga lá. Eles conseguiram aumentar o número de mesas, enfim. Em um mês eu fiz a Microcosmos. E quando em um mês eu fiz a revista, eu falei, eu consigo fazer um gibi, sei lá, de 40 páginas em um mês, então talvez eu consiga fazer alguma coisa um pouco maior. E em 2015 eu fiz a primeira inscrição pro PROAC, não consegui. Eu fui no FIC, Fast Comics, aquela coisa toda. E no FIC de 2015 eu fiz a rodada de negócios, já tinha mais páginas. Mostrei para alguns editores, já tinha publicado umas imagens antes. As pessoas gostavam das imagens, né? Mas as imagens são só imagens, assim, elas não sabem muito da história. E aí no FIC eu mostrei, sei lá, pro Guilherme, da Balão, mostrei pra Nemo, mostrei pro Cláudio, da Zarabatana. Todos eles gostaram do projeto. Você chegou a mostrar pra Mino? Não, porque eles já tinham visto no lançamento do Microcosmos. Entendi. Eu dei uns prints lá pra Janaína e tal. Então todo mundo meio que sabia do projeto, assim, só que ninguém tinha dinheiro pra fazer. Porque também era 200 páginas, coloridas. Então, no começo eram 100. Depois dessa etapa já tava 100, 120. E aí em 2016... eu continuei fazendo o projeto e tive a oportunidade de mostrar para mais gente o projeto. E mostrar para mais gente proporcionou ter mais opiniões. Na ocasião fiz um curso com o Bá e ele também... Nunca tinha, em nenhum momento tive tipo um editor pro livro. Só mandei para você, mandei pro Diego Penha, acho que mandei pro Daniel também. As pessoas davam as opiniões, mas como era um projeto ainda muito embrionário, ninguém podia falar assim, não, tá super foda, entendeu? Tipo, era difícil de falar mesmo. Em 2016, como eu já tinha um projeto mais construído, assim, e tive opinião, sei lá, do Bai de outras pessoas, e fiz a segunda vez a inscrição no PROAC, num ano que de 10 projetos contemplados, você reduziu para 6. E nesse ano eu fiquei em 7º.
E aí fiquei muito puto, assim, sabe? Porque eu já sabia que o projeto ia ser caro pra caramba pra publicar, sabia que tinham editoras interessadas, mas nenhuma delas tinha condições de bancar. Tinha um projeto que já estava grande e que eu falei, cara, das duas umas, ou eu fico me lamentando, falando, olha, quase consegui isso e essa vai ser minha conversa daqui pra frente, ou eu continuo fazendo, né? Então, meio que engoli o choro assim e continuei produzindo. E já com essa ideia, quando deu essa, assim, a frustração às vezes ela é boa, entendeu? Porque ela te coloca numa posição que se você não for pra frente, você não faz. Então aí fui. Aí nesse momento que eu decidi continuar, eu sabia que eu ia acabar, assim, entendeu? Porque durante muito tempo o projeto, quando é um projeto grande, ele vai ainda mais durante um período crescendo, tanto que teve 2 projetos no meio dele, né? O Microcosmos e o Timelapse. Parece que você está correndo uma maratona e você não sai do lugar, assim. Você fica cansado, exausto e você não, parece que você não está andando para frente, né? E aí quando eu, enfim, não teve PROAC, mas eu falei, puta, já tenho, sei lá, 120 páginas desenhadas, eu tinha thumbnail para 200 páginas, eu falei, não, vou fazer então, sempre foi minha última opção fazer o Catarse, porque eu tinha todos os tipos de receio em relação à plataforma. Porque pelas histórias que eu ouvia, né, as pessoas tinham problemas com os apoiadores, por causa que elas não conseguiam cumprir os prazos, ou porque elas se enrolavam, porque elas prometiam recompensas que elas depois não conseguiam fazer. Então quando eu decidi, não, vou fazer o Catarse, isso no final lá de 2016, eu falei, não, eu vou ficar, sei lá, 2 meses só estudando Catarse. Então eu fiquei vendo todos os vídeos que tinham disponíveis, e principalmente, assim, vídeos que conseguiram, com características similares ao meu projeto, e muitos vídeos que não tinham conseguido, até de pessoas boas, assim, sabe? E fiquei analisando, por que não conseguiu. E eu fiz uma coisa muito importante, que foi a data da campanha, porque em 2017 a gente ia ter, em teoria, a Comic Con e o FIC, né? Então muita gente ia fazer Catarse pro meio do ano pra frente. Então eu falei, não, vou fazer no comecinho. Então em março lancei a campanha. Então tinha poucos projetos, era um projeto caro, um projeto que ia ter uma meta alta. E aí fiz um vídeo, como eu já tinha também mostrado o projeto para muita gente, e como eu já tinha o projeto do PROAC bem formatado, para fazer o Catarse, isso me ajudou muito. Então eu já tinha muita gente que eu podia mostrar o projeto e falar, olha, estou com a campanha no ar, que não ia ser aquele cara que fica mandando direct message sem conhecer as pessoas, assim, sabe? Eu não fiz isso nenhuma vez, então todas as pessoas que eu mandei eu já conhecia, já sabia do projeto. Tive muita gente que espontaneamente falou sobre o projeto, então foi muito bom. E o projeto estava bem formatado, já tinha muitas páginas desenhadas, já tinha design de todos os personagens, enfim, já podia falar sobre a história de uma maneira bem segura, assim, de como ela ia ser. E principalmente tinha um prazo que eu podia cumprir, sem dar metas que eram impossíveis. Então todas as metas que eu coloquei, ou já tinha elas praticamente prontas, né, ou estavam em vias de ficar prontas. E aí quando eu coloquei a campanha no ar, eu já sabia que eu ia acabar o projeto em outubro. Então, e no meio do projeto, muita gente se interessa, né? E eu já tinha conversado com várias editoras, inclusive com a Mino, né? E, cara, desde o começo eu tinha essa ideia de que eu queria publicar pelo menos um projeto, que fosse um projeto grande, por uma editora. Porque assim, eu colocava, sei lá, Microcosmos ser um projeto meio que no susto, assim, né? E esse projeto eu falei, não, cara, eu quero que esse projeto chegue ao maior número de pessoas possível. E independente de, assim, claro que ele tem que se pagar, ele tem que ser vantajoso, mas pra mim o mais importante nesse momento era que eu tivesse uma boa publicidade em cima do projeto e em cima do meu nome, enfim, essas coisas. Então eu falei, cara, eu tenho que lançar para uma editora, e de preferência para uma editora que eu acho que tem a ver com o projeto. Então, quando eu comecei conversar com a Jana, com a Mino, então isso pesou bastante. E para mim era a editora, dentro das editoras que eu tinha, assim, que eu poderia conversar, era a que eu mais queria publicar. Então acabou sendo muito bom, porque eu estava
conseguindo fazer o projeto finalmente, né? Tinha conseguido o dinheiro para fazer o projeto, ia conseguir publicar com uma editora que tinha a ver com o estilo de projeto que eu estava querendo fazer. E no final das contas, assim, tudo acabou meio que se encaixando durante o processo todo, assim, cara. Eu não tinha muita... Assim, eu tinha um planejamento, mas ele foi por água abaixo no decorrer do processo. E eu fui na última opção que eu tinha colocado como viável, assim, que era o Catarse, porque eu estava realmente muito com o pé atrás de fazer. Então acabou sendo muito bom, assim, então eu não tive frustrações no final das contas, assim, porque eu coloquei as minhas expectativas dentro do que eu podia fazer, assim, eu não fiquei colocando... No começo, sim, eu tinha colocado as expectativas na frente, então fui me frustrando no decorrer do processo. Sei lá, cara, eu já tinha me frustrado outras vezes, já não sou assim, né? Eu tinha passado por isso, então isso me ajudou, assim, a enxergar esses períodos de não conseguir continuar. Entendi. No final das contas acabou rolando. E, cara, a repercussão que o projeto teve foi muito maior do que eu poderia projetar, assim, falando. Eu achava que ia ser legal, mas teve muita gente que falou bem e que gostou e que entrou em contato comigo, não só de crítica, assim, mas de gente que realmente comprou na loja e depois mandou mensagem. E pra mim isso foi bem importante. Então acho que foi isso. A experiência toda, acho que foi isso. Assim, acho que respondi sua pergunta, talvez. Não, eu quero voltar a toda essa maratona que você falou. Mas eu também queria saber do Wagner, tomando esse tema, usando essa metáfora da maratona que o Thiago citou, do que foi para ele o Labirinto, essa experiência dele com o Labirinto me lembra muito a sua com o Bulldogma, que eu lembro que foi muito você também chegou a procurar várias editoras, eu lembro, também eu acho que tentou Proac, tentou formas de bancar, até chegar na Veneta. Pode ser uma impressão só minha, não sei se faz sentido, mas o Maestro, de certa forma, me pareceu muito mais centrado. Você me parecia muito mais decidido do que queria fazer. Sim. Foi num período muito mais curto de tempo em que você produziu. E o que você fala da diferença de produção dessa suposta maratona do Bulldogma e essa praticidade que foi fazer o Maestro, assim, levando em conta que era a sua editora, você correndo atrás de edição, você correndo atrás de revisão, de gráfica, de distribuição, tudo isso. Como é que foi isso, assim? Como é que você muda essas chaves, assim? O inexperiente do Bulldogma, que não conseguia chegar na editora, para esse que banca tudo por conta própria, consegue, vai lá e faz. E a gente está aqui falando sobre o livro hoje. Tá. Só para complementar a frase da primeira pergunta lá, uma pequena errata e é extremamente digna, também responsável pelo boom dos quadrinhos em si. Eu não poderia deixar de citar o Pipoca e Nanquim. Eu não estou vendo ele aqui agora. E você está ali, maravilhoso, Danielzinho. Obrigado, Magno. E, assim, o Bulldogma foi o primeiro quadrinho que eu fiz na vida em si, né? Então, foi essa coisa de tentar bater e ver quem conseguiria publicar. A primeira coisa era quem se interessaria. Se interessaram e... Só que eu tinha uma coisa de querer receber um adiantamento por isso e isso é meio difícil de ter no Brasil em si. Eu tô conseguindo mandar o Cuco para fora e é outra conversa. E tem essa dificuldade logística aí de ter um adiantamento e tal. E eu fui tentando, e aí não consegui. E a coisa já estava meio que pronta, não totalmente, mas eu precisava lançar o quanto antes. Aí eu acabei indo para aquela que, não, a gente consegue publicar nesse prazo aqui, então vamos fechar. E era maravilhosa Veneta. Porra, fechou, conseguimos.
e vamos lançar isso e tacar o pau, e foi um sucesso da porra. Depois de 3 anos você produzindo, não foram 3 eu anos? produzindo. Acho que a negociação, eu indo atrás em si, de editor e pá, foi alguns meses em si, não foi... Não, mas você fazendo o quadrinho, foram 3 anos, não foi? Sim, o quadrinho, uns 3 anos fazendo o quadrinho. O Cuco foi quanto tempo? O Cuco é assim, essa coisa é relativa de dizer quanto tempo você produz uma obra. O processo do Cuco foi outra coisa. Eu tinha um outro livro, que era um livro de um quadrinho também, que falava sobre várias lendas. Eu criava várias lendas ali, e uma dessas lendas era a lenda do Cuco. E eu achei que ele tinha uma coisa ali, tinha um poder ali, eu acabei retirando. E resolvi fazer um livro infantil daquilo. Aí esse livro infantil, de 32 páginas, ganhou 40. Mas a história ainda estava tão bem montada, essa lenda do Cuco, que é uma lenda fechada em relação ao que é o Cuco e como potencializar isso, que acabou tendo uma vida própria ali e potencializando para um quadrinho de 80 páginas, 80 páginas, 140 e 160, aí chegou em 200 e tal. Até eu chegar nessas 200, nessa coisa de que estilo eu vou fazer, como eu vou formatar isso daqui, para mim era tudo muito nebuloso. Então, assim, eu não tenho um estilo extremamente definido de traço, de nada disso. Então eu fui testando a narrativa dentro dos estilos cabíveis para mim, de como eu poderia desenhar aquela história. Então eu peguei um capítulo, 10 páginas que seja, e finalizei em um estilo, em outro. E eu sou meio burro como desenhista, então eu tenho que ficar testando e vendo a coisa, é um caminho meio de sofrimento ali, de ver o que vai funcionar, o que não vai, até chegar nesse ponto do que era o desenho final do Cuco. Aí, para finalizar nesse estilo e finalizar as 200 páginas, aí foi 1 ano. Mas até chegar nesse 1 ano foi mais um e meio. Mas assim, procede essa minha pergunta, essa minha interpretação em relação à praticidade do maestro, que me pareceu uma obra que você estava muito mais bem resolvido, vou fazer, fechado, qual era o estilo... Aí sim, o Budogma é muito mais testar limites, testar coisas, né, e sondar e levar para outros lugares. Consegui me resolver ali, aí eu queria fazer outra coisa, diferente disso, né? Sem um final interpretativo, aberto, coisa do gênero, ir para outro lugar. Não, deixa eu ver se eu sei fazer também uma história mais concisa, mais fechada, mais... Não sei se tradicional é o termo, não sei se é tão tradicional assim, mas seguindo algumas regras mais básicas aí. Então foi o que me levou a fazer dessa forma. Só para testar, ver até onde eu consigo também fazer. Né? Eu acho que todo o processo de criação é um processo de descoberta também dos seus limites, dos limites da linguagem ali. Então acho que todo mundo que escreve alguma coisa parte desse princípio. Dificilmente testar o limite da linguagem, mas mais de testar o seu próprio limite. Então foi meio que uma comunhão dos dois ali, testar os dois pontos e saber até onde vai, até onde você consegue ir nisso. Entendi. O Wagner falou isso de testar limite. Quando o labirinto chega até a Mino, você já tinha feito catarse e tudo, a obra já estava mais desenvolvida, e o quanto houve de edição no livro, do que você já tinha feito até ele chegar na obra, assim, a partir do momento em que você já tinha ele fechado quando começa a campanha do Catarse, o quanto ele ainda foi editado até ele ser impresso? Boa pergunta. Porque aí é um intervalo muito curto, né? Foi um intervalo assim, quando que acaba a campanha do Catarse? Acabou em maio. E aí o livro foi impresso em outubro. Em outubro. Assim, considerando esse tempo todo que você levou... De maio a outubro foi a parte de colorização. Cara, eu tenho uma característica de ser muito centralizador, né?
E eu gosto de fazer as coisas sozinho. E pra mim é bem desafiador ter que dividir tarefas com outras pessoas, ou seja com grupos, ou seja com, enfim, roteirista, editor, enfim. No caso de Labirinto, eu acho que isso fez com que eu talvez tenha demorado até mais para poder finalizar o projeto, assim, porque eu talvez no começo pudesse já ter mostrado ele para mais gente, enfim, ou ter exposto ele a mais, sei lá, a um julgamento maior, assim, para entender se estava funcionando as coisas. Cara, quando eu comecei a conversar com a amiga, o projeto já estava muito avançado. Então, em relação à história, à estrutura da história, teve muito pouca alteração. Assim, não teve alterações significativas. Teve coisas bem pontuais em relação ao texto, né, a voz de algum personagem, né? Então, esse personagem podia ter uma voz mais assim, esse poderia ter... Não muito dos personagens principais, mas os personagens secundários. Tem aquele monstro, tem o dragão, tem a mãe mesmo. E quando, por exemplo, a Mina começou a colocar essas questões tipo, da voz dos personagens, esse personagem tá uma voz muito parecida de repente com o outro. Eu pude avaliar melhor de repente outros personagens. Foi mais nesse sentido. Porque o projeto já estava muito avançado, então... E claro, teve ajuda na parte editorial ali, vamos fazer... Por exemplo, na capa foi muito importante, porque eu tive 2 opções de capa. Uma que era muito viva e talvez mais comercial, né? Só que se encaixava menos conceitualmente com a história. E uma que era mais monocromática e... mostrava menos o personagem principal, mas que tinha mais a ver com o contexto da história. E eu tava mais... Assim, no começo, quando eu fiz a capa colorida, mais coloridona, eu fiquei muito tentado a usar ela porque eu achava que teria um apelo comercial melhor. Puta, vai vender melhor, ou sei lá, vai chamar mais atenção numa livraria e tal. E nesse caso, a Jana, no caso, ela viu as opções e falou, olha, escolhe a que você achar melhor, mas conceitualmente essa eu acho mais interessante. E apresentei para outras pessoas e sabe quando fica aquela coisa assim, devo ceder ao meu impulso do mercado assim, ou devo me apegar à parte do conceito? E acabei indo para a capa que eu achava que era mais, conceitualmente tinha mais a ver com a história, eu acho, né? Que foi essa que acabou ficando. Inclusive tem até um print eu fiz depois um print colorido com a capa que foi rejeitada, assim. E dá para colocar uma do lado da outra, assim, se quiser. Então, mas a edição da Mino foi mais nesse sentido. No final, assim, foi importante, mas claro que se eu tivesse começado o projeto com um editor, assim, eu vejo o editor como uma figura que ele não vai escrever história para você, ele vai potencializar coisas, as características importantes. Então, o que você acha? As decisões, no final das contas, cabem ao autor. Eu poderia ter negado tudo que foi falado para mim e seguido aquilo que, assim... Mas é isso. Então, claro que se eu tivesse começado o projeto com o editor, ele talvez tivesse tomado outras características em alguns pontos da história. Né? Mas enfim, acho que essa pergunta, se teve nesse final, qual foi a influência da editora, foi mais nesse sentido. Não, mas foi uma das melhores escolhas, porque ficou lindo, né, cara? A capa tá linda, não conhecia outra viva, outra... Cara, eu também gostei muito, eu achei que foi a escolha certa no final das contas. Fechou 100%. Eu lembro, você também apresentou uns testes de capa, você não tinha editor, né? Você era basicamente quem estava centralizando toda a produção da obra. Eu lembro de você compartilhando uns testes da capa. Sim. E eu lembro de... E até versões diferentes, né? Em que o personagem estava... a gente vê hoje na capa ele numa posição ativa, saindo do ovo. E eu lembro numa que ele estava mais encolhido, assim, e tal. Como é que foi para você fechar isso, não tendo, dessa vez, uma figura
profissional voltada para discutir isso com você. Você jogou muito, você buscou outras pessoas, né? Então, assim... Fala sobre a capa, porque eu gosto da capa e como é que foi fechar nela? São duas coisas. Editorialmente, eu não tive a figura que me falasse, não, faz isso, não faz aquilo em si. Tive muito no flerte. No flerte foi um toma lá da cá extremo, assim, foi muito bom que tivesse isso. Foi muito legal com a Veneta. Todo o resto meio que foi carta livre, carta branca, e vai, faz, e beleza. E aí pra esse, como eu tava por conta, aí tem duas coisas. Uma é, o que eu entendi assim, tem a rede social. E essa rede social é uma rede social, são pessoas ali vendo e construindo valores, consumindo valores e tal. Então eu pensei duas coisas. Uma é, quem vai ler isso daqui? Quem vai ver? Quem vai comprar esse livro? A opinião dessa pessoa tem um ponto, tem um valor. Uma outra questão é, e se eu jogar coisas aqui em relação ao processo do que eu estou fazendo e essa pessoa opinar, será que essa pessoa também vai, por ela mesma, criar um valor àquela obra porque ela participou dela? Entendi. Será que vai criar uma intimidade maior em relação com o leitor? Eu acho que sim. Então eu acho que nisso daí eu acabei explorando essa questão de já é uma forma de você potencializar. que fonte eu vou usar, qual fonte funciona mais. Claro que a decisão no final ia acabar sendo minha, mas eu sou influenciável também. Todo mundo é influenciável por tudo. Então você acaba gerindo, acaba administrando, acaba pegando pontos que, poxa, relevando e, é isso, cara, isso aqui é melhor e tal. Esse foi um dos meus nortes em si. Agora, a da capa, de mudar de um personagem... A capa era a mesma, só mudou a postura do personagem. Era o personagem sentado no ninho, segurando uma chave, e essa agora é o personagem saindo de um ovo e se desequilibrando, saindo fora. Foi uma questão de dinâmica. Eu prefiro ver uma capa de um livro estático, onde alguém está esperando alguma coisa, ou algo onde a ação já está acontecendo e ela denuncia que algo vai acontecer, porque ele está se desequilibrando, ele está caindo fora do ninho. Então foi um pensamento assim. Eu acho melhor criar um negócio dinâmico. É jogar o leitor no meio de uma ação, sem saber o que... tá para acontecer alguma coisa aí, o que vai ser? Melhor do que ele estático, parado, olhando pro teto. Não sei nem porque eu finalizei aquele traço lá, porque também eu acho que não consegui enxergar isso. Mas foi um ponto desse, foi um ponto assim. Não, legal. Eu tenho uma outra pergunta que vale para os dois, e é uma pergunta, eu assumo que ela é bem generalista, assim, em relação às duas obras. Elas são muito diferentes, o Maestro e o Labirinto, mas de certa forma eu vejo diálogos nelas. Sim. São obras tratando de memórias, são obras de certa forma em ambientes oníricos, falando de protagonizado por personagens que estão lidando com alguma certa forma de trauma. E o outro padrão que eu acho que vem muito desses temas que vocês tratam é o fato dessas obras terem vários níveis de leitura. Eu acho que uma leitura mais superficial dela, dos dois quadrinhos, poderia muito bem interpretá-los como obras infanto-juvenis. Mas, ao mesmo tempo, elas dialogam com um público que vai além de jovens e de crianças. E eu acho isso um tremendo mérito dos dois quadrinhos. Eu queria saber de vocês dois, assim, como é que é administrar esse conteúdo, sabe? São quadrinhos protagonizados por crianças e que eu vejo um padrão em que obras protagonizadas por crianças tendem a ser mais consumidas por crianças, mas ao mesmo tempo que adultos também podem consumir esses trabalhos. Como é que administra, assim, para falar com dois públicos
na construção de uma história, como é que administra a construção de uma história para falar com públicos tão distintos? Enfim, eu queria saber de vocês dois, como é que é isso? Assim, quando eu comecei a escrever história, eu não tinha isso como, pelo menos conscientemente, de falar, vou fazer uma história que vai ser infanto-juvenil, mas que vai ter uma leitura, até porque ela começou de um jeito e acabou se transformando. Eu lembro de você me contando que, por exemplo, às vezes pais iam comprar para crianças o Labirinto e você sempre dava um toque, olha, não deixa eu ler sozinho, porque... Sim. Eu acho que tem uma questão do traço que parece ser... Por causa das cores, eu acho que você pega e olha, né, aquela coisa muito colorida e talvez chame a atenção de crianças, não sei. Quando eu comecei a escrever, desde o começo, o personagem principal, ele era adulto no começo da história. Talvez tenha um pouco disso ainda que restou no final, assim, né? Era para ser, o personagem era adulto, mas a história era uma história sobre passagem. Então, como no decorrer de uma parte da vida de um personagem, você para de dar importância ou peso para certas coisas e começa a enxergar a vida, ou você precisa ver a vida de uma outra forma, ou lidar com seus problemas de uma outra forma, e isso acaba deixando de lado algumas coisas na sua consciência. Então, o personagem que vivia dentro dos sonhos do garoto, que era um adulto, né, ele era abandonado porque o personagem crescia, né, na outra história. De certa forma, isso se mantém na história, né, porque é isso, né, o personagem está crescendo, não sei se tem spoilers, né? E essas transformações acabam sendo meio que o que conduz a narrativa ali. Depois de um tempo isso acaba ficando mais claro. Como eu tinha isso em mente, eu comecei a acrescentar elementos que eram comuns a essa parte da transformação. Assim, você tem várias etapas de transformação. Você tem da infância para a adolescência, você tem da adolescência para a fase adulta, né? Então me foquei numa parte ali. E peguei mais ou menos o que a gente começa a deixar de lado nessa parte que a gente, né? E como personagem da história tinha um vínculo muito forte com essa parte da infância dele, e por que ele tinha um vínculo muito forte com aquela parte da infância. Isso que era importante, né? Uhum. E por que era tão difícil para ele se desvencilhar desse... Né? E aí acaba tratando de pontos que possam ser pesados para uma criança ou para um adolescente ler, mas que de fato todo mundo passa por isso nessa parte da vida. Então, apesar de ser infanto-juvenil, e você fala, não, isso é muito adulto por causa da linguagem, ou talvez por causa do... Não é, porque tipo, todo mundo passa por isso nessa fase da vida e talvez a gente que como adulto tenha dificuldade de ver isso como uma coisa que não é, assim, claro, um adulto lendo pode... E eu tinha essa ideia de querer, além dessas subtramas que aconteciam, dessas mensagens que eram passadas para a história, de ter uma linha condutora que se estendesse do começo até o final da história, que é a relação entre os dois personagens, que é uma relação de amizade. Então, apesar de ter todo né, esses temas que são abordados, você tem uma linha clara. Se você ignorar todo o resto, você consegue, de repente, aproveitar a história só pelo lado da amizade dos personagens. Uhum. Mas nunca foi um objetivo meu, eu nunca tive isso como objetivo, vou fazer uma história para tal público ou para tal público. Confesso que eu não tive essa divisão, assim, a coisa meio que foi acontecendo bem naturalmente. E se tem essa impressão de que pode ser, é porque foi o que aconteceu no final das contas. Assim, eu fico curioso quando eu penso no maestro, igual o Thiago falou, essa questão do se você ignorar todo o resto, tem uma história com início, meio e fim. Tanto no Labirinto quanto no maestro. Tem uma história de amizade, tem uma história de transformação. Mas o maestro, por exemplo, tem uma subtrama ali que trata até de abuso,
que é algo muito que é sutil e que não sei se leitores mais jovens podem perceber. Então como é que você administra esse conteúdo? Igual o Thiago falou, você tinha em mente esse alcance múltiplo da obra, de talvez chegar para criança, talvez chegar para adultos? Então, aí tem coisa que é assim, você cria uma obra de arte qualquer que seja um livro, um quadrinho, uma pintura. O primeiro ponto é você cria para você. Acho que isso é legítimo e irrevogável, você cria para você sempre. O segundo ponto é, essa obra pode alcançar alguém, pode atacar alguém. Acho que toda forma de obra é uma forma de ataque. Pode atacar alguém. É melhor atacar a sua mãe, minha mãe até, inclusive está aqui. Linda, maravilhosa, autora, livros imensos. Você quer atacar que chegue apenas a sua mãe, ou será que se você abrir esse leque, quanto mais gente tiver, melhor vai ser esse ataque? É um pensamento meio de terrorista ali. Eu acho que toda obra tem uma coisa, toda arte tem uma coisa de terrorismo em si. Esse é um ponto. O outro ponto é, e no Brasil isso é muito claro, de que se é infanto-juvenil, se é infantil, é menor. Isso pra mim é uma besteira imensa, porque 2 dos melhores livros que eu já vi na minha vida são 2 livros infantis. Um chamado Árvore Generosa, do Shel Silvestre. Talvez eu tenha enganado com o sobrenome dele. E o outro é O Fio, também publicado pela mesma extinta editora que era a Kozak. São, acho que 2 noruegueses e tal. Eu levei um dano com esses 2 livros. É uma potência narrativa imensa. E são livros que te espremem o fígado ali, cara. É muito foda. Aí você pensa, não, é infantil? O que é infantil? Será que infantil ou infantilizar são 2 questões aí? Será que infantilizar é você levar para um mundo bobinho, onde tudo é bonitinho, onde tudo não existe maldade e tal, então isso é infantil? Não é. Tem muita criancinha aí que é safa pra caramba. A gente tem um erro, não vou dizer que a gente tem um erro editorial, mas a gente tem um erro de subjugar a criançada. A criançada tá desperta com muita coisa, que muitos adultos nem sonham com isso. Então é uma questão de não subjugar. E aí entra a questão do alcance. Então eu pensei em fazer essa obra, em fazer uma obra mais apelativa visualmente, né, que tivesse um alcance justamente maior por isso. Então pensei, não, vou fazer a historinha começo, meio e fim, fazer a coisa no modo tradicional ali, né, um escopo compreensível para todo mundo, mas que tivesse, como você falou, a coisa do abuso, tivesse alguma coisa ali que, não, peraí. Mas será que isso é... Porque é uma coisa muito... Aí é spoiler, já foi, acabou, deu tudo. Mas é assim, não é claro, não é explícito isso. Então eu tive consciência de, quando eu fiz esse negócio, não, ela vai ter que servir para um leitor de uma primeira idade e um leitor já caquético ali, vai ter que funcionar, né, nesses 2 níveis. Eu tive esse pensamento de conduzir dessa forma, então a coisa ficou subjetiva. É onde entra o subjetivo. O subjetivo cabe uma maturidade de leitor para sacar o que está acontecendo. O leitor primário tem que funcionar, tem que ser divertido, tem que entreter. Então foi essa fórmula. Eu pensei nisso, eu pensei em manter essa logística. Agora, claro, pensando em ampliar. O Budogma, ele é mais setorizado. Ele funciona mais e fala muito mais alto para quem também trabalha na área, quem faz ilustração, quem é quadrista em si, né? Que está tentando um lugar ao sol. Ele fala muito mais alto do que esse outro, do Cuco. Agora o Cuco já é muito mais genérico, muito mais abrangente nisso. Potencializa o alcance também. Potencializa o alcance. Então eu pensei, enfim, foi o que eu pensei, não, eu vou fazer algo totalmente distinto.
Uhum. O seu Otávio me deu 1 hora, mais ou menos. Assim, já são 8h20, a gente tá beirando a 1 hora. Eu vou fazer uma pergunta e depois eu abro. Se as pessoas quiserem perguntar, se ninguém quiser perguntar, eu pergunto mais. Assim, Injusto. eu acho que é muito injusto agora já falar de outros trabalhos. Tem, tipo, 4 meses que saiu. Eu acho que ainda são trabalhos muito recentes, sobre os quais ainda tem muito a se falar. Mas eu queria saber dos dois, assim. O Thiago, você acabou de ter essa experiência com a editora. O que você está pensando agora? O que você quer fazer? Você já publicou independente, fez um catarse, publicou para uma editora. Você quer alguma experiência nova? E eu acho que do Wagner também, assim. Você já passou... você está na sua 4ª obra como quadrinho, né? E já passou também por experiências distintas. O que você quer agora? Você também tem uma editora, né? Uhum. Então, o que você quer fazer com essa editora? Você tem planos já para você? Você tem planos para outras obras para sair para essa editora? Então, assim, eu queria saber isso dos dois. Quero que o Wagner me publique. Que é isso? Cara, depois que você passa por um processo, sei lá, no caso de Labirinto, foram 3 anos. E você passa por esse processo todo, você acaba aprendendo algumas coisas e que você olha para o que você fez, né? E você quer não corrigir erros nem nada, mas você quer fazer coisas com que você aprendeu. Então, eu tenho a impressão de que eu comecei um projeto agora, recentemente, parece que você está começando do zero, né? Parece que você não publicou nada, assim, né? Pelo menos a sensação que eu tenho. Porque, talvez por esse isolamento, assim, sabe? Você começa a produzir, quase ninguém está a par do que você está fazendo. E você também não tem, claro, você já conhece mais gente, você tem mais possibilidades de mostrar o projeto para mais gente, mas nada disso, ainda com isso tudo, nada disso é certo. Então você começa fazendo as coisas muito aberto a todas as possibilidades possíveis. Então, eu queria primeiro pensar em explorar mais a linguagem e melhorar a minha capacidade de contar histórias utilizando a linguagem dos quadrinhos. E no decorrer desse processo, procurar meios de viabilizar isso, né? Não é muito diferente do que eu fiz, se eu for parar para pensar. Mas eu talvez não tenha... A expectativa que eu coloco nas coisas talvez seja diferente agora, entendeu? Então, a hora que eu for falar com uma editora, ou for tentar um edital, ou fazer um catarse, eu já consigo medir melhor a expectativa que eu vou colocar em cada coisa que eu quero viabilizar esse projeto. Então eu sei que eu tenho essas opções, eu consigo colocar minhas expectativas, equilibrar melhor esse tipo de coisa agora, né? Mas o meu objetivo agora é evoluir em termos de linguagem, de explorar a linguagem e de contar histórias diferentes também. Eu acredito que eu estou num processo ainda de... Espero continuar assim, sei lá, eu acho que pode ser bom. Num processo de descoberta, sabe? De explorar graficamente os quadrinhos, o texto, enfim, tem muita coisa ainda para ser feita e eu não preciso ficar preso ao que eu fiz. O bom dos quadrinhos é que geralmente você não tem muito a perder, entendeu? Então você pode tentar as coisas. Não, é brincadeira. Você perde muito, você só perde tempo pra caramba. Mas é isso, cara. Minha ideia agora é evoluir de um jeito que eu utilizo a linguagem dos quadrinhos para contar essas histórias, independente do tema que eu vá abordar pra frente. Entendi. E você, Wagner? O que você quer fazer? O que você quer fazer com o Texugo? Mais uma vez, eu acho injusto já perguntar pra vocês sobre isso agora.
tendo passado só 3 meses, mas você já tem tudo bem, coisa em não. mente? Assim, a sua pergunta é tipo, qual o seu projeto comercial? exatamente. Eu não tenho esse pensamento pra mim, tanto que agora, nesse exato momento assim, dia 10 vai rolar a exposição, eu tô lá na Abreu com o Rafael Coutinho, Paulo Puyuc fazendo um desenho a 3 mãos lá. E assim, eu vou indo para onde a coisa vai me guiando, onde eu vou ver um ponto de interesse, o que trabalhar, o que fazer. Se é para fazer um roteiro de cinema para série, roteirizar alguma coisa, eu vou. Se é para fazer pintura, acabo indo. Eu não tenho um coeficiente de não, eu vou pautar aqui, esse é o cronograma, para que eu vou. É tudo muito inflexível assim. Flexível. É tudo muito flutuante de saber quais são as escolhas. Quando você é freelancer, quando você sai de uma empresa, encara a vida de frente e é tudo por si só e você é o dono da sua empresa, que é o seu talento. Você tem que guiar ele para onde tiver, o escopo, para onde for. Então eu tô pensando em talvez voltar aí talvez não, mas o que seria lindo acontecer, pegando esse negócio do Breu, que a gente estava conversando antes aqui, são quadrinistas fazendo obras de artes lá, seria lindo ver uma guinada dos quadrinistas chegando a um patamar de grandes galeristas, grandes artistas e grandes obras de arte, porque é isso que são. Então, se rolar um negócio desse, um movimento desse, de que uma galeria foda olhar e não, tem que ter exposição de vocês aqui, como já está acontecendo lá, que é nuclear esse movimento, pra mim vai ser onde eu vou mirar. Vai ser esse lugar, porque esse lugar me é comum, pelas artes plásticas, pelos quadrinhos. Agora, voltando pro lado editorial, pra mim, eu tenho lá assim, são ideias que vêm, de onde surgem as ideias, de onde vem a coisa toda. É uma frase, é um título, é um diálogo. Eu vou lá e anoto. Então eu tenho uma pastinha lá no Word, no Windows Explorer, lá tem as pastinhas lá de ideias, livros e tal. E eu vou gerenciando cada uma delas, eu vou alimentando cada uma delas. Então a mais próxima de estar saciada é a Silvestre, que é onde saiu essa lenda do cu, que é uma história de um caçador. Tirando essa, tem um outro que já tem até o título, que é o Homem que Era um Javali. Tirando essa, tem uma outra que é uma ficção científica. Então, tem as coisas que vão sendo nutridas, vão acontecendo. E não tem como dizer, vou mirar pra cá e aqui que eu vou. Pra mim não funciona assim, eu vou meio que flanando e vendo pra onde vai, vendo o que acontece. Se me seduziu, eu vou, se me seduzir, como assim está fazendo agora? Eu caio de cima, caio pra dentro, vamos lá. Eu tenho ideia de que o Wagner é tão organizado, cara, que ele é tão planejado com as coisas. Que nada, cara. Meu, é o caos, cara. É o caos. É tudo sangue e ódio. Na verdade, assim, tudo se resume a sangue e ódio. Sangue e ódio sempre. Aí você não tem como planejar nada em cima disso. Então, é só seguir aí fazendo. O negócio é fazer. Sangue e ódio. Alguém tem perguntas para eles? Eu tenho mais perguntas, mas se vocês quiserem também estão abertos a fazer e tal. Não? Eu queria saber então, me conta. Você nem deu chance. Não, tem 5 segundos, cara. Não tem. Sinto muito, eu tenho mais o que perguntar. Mas anos que eu não vejo o Kitagawa, cara. Tá ali, cara. Um dos maiores quadrinistas brasileiros ali, ó. Chapa quente. Puta foda. Ninguém. Eu queria saber, você foi convidado para Beja, o festival de Beja, e você também vai publicar um Maestro fora, né? Como é que
Então, mais uma vez, sendo um trabalho independente da sua editora, como é que você fez todo esse trabalho chegar fora do Brasil? Chegar a ponto de você ser convidado para expor seu trabalho lá em Beja e vai ser publicado pela Levoar, né? Não, Polvo. Pela Portugal é Polvo. E na França, Casterman. pela Casterman, que é o primeiro quadrinho brasileiro publicado pela Casterman, né? Eu não sei se é. Eu tentei chegar nesse dado, não consegui chegar. Tá, então tá. Segundo Provavelmente Wagner Williams. seja, sei lá. Como é que você fez chegar tanto no festival quanto na Casterman e na Polvo em Portugal? Aí assim, a Polvo, quando a gente lançou o Dogma, aí eu vi que tinha uma leva de quadrinistas lançando pela Polvo, do Rui. E aí eu comecei o contato com ele e tudo mais, de imediato em si. A Veneta faz esse campo de contato e tudo mais, mas eu sou meio ansioso com tudo. Eu quero tá lá, é meu nome que está em jogo, né, de certo modo. Então, eu vou deixar os outros falarem, pô, se eu posso... Oi, e aí? Como é que é? Pá, né? É tudo muito expresso na internet, é tudo muito instantâneo, então meio que falei com o cara lá e a gente foi conversando, trocando ideias e tal. Ele acompanhou todo o processo do Cúcaro. O que mais você está produzindo, o que você tem feito mais, manda pra mim sempre. Então foi um caminho assim, um carinho de certa forma desse ponto. Só que a Veneta também tem uma agente literária, e essa agente literária também está mandando os caras para Polônia, pro Japão, pro mundo inteiro. Uma agente literária muito foda, que é a Alessandra, sobrenome eu vou cagar aqui, Stenfield, sei lá, mas ela é muito foda. E ela tem um esquema de vender originais de quadrinistas no site dela. E ela viu que eu tinha carreira de pintura, artista plástico e tal. E quer tentar? Vamos tentar, ver se a gente consegue vender. E deu certo pra caralho, assim. Consegui mandar trabalho meu pra Veneza. Então, porra, do caralho. E aí eu comecei a ter uma relação meio que estreita com ela. Então foi fácil eu lançar o meu quadrinho, mostrar pra ela, mandar o resumo lá. Eu acabei mandando uma sinopse detalhada que o Célio traduziu para mim, extremamente bem, inclusive fazendo um jabá do Célio. E foi foda, foi legal pra caralho. Ela jogou isso, respaldou lá na Casterman. Casterman comprou de imediato, achou que não, é isso, vamos fazer. Tem uma, não sei se é picaretagem, mas do Cuco lá eu fiz meio que também pensando, essa coisa de alcance, não sei o quê. Então eu vou colocar lá uns símbolos brazucas ali, brasileiros, vou colocar o caipora, o folclore, o engenho do café, a coisa toda, o estigma todo do que é a construção do Brasil. Vou injetar nem que seja numa frase, né? Nem que seja num detalhe, mas está lá. Uhum. Então tem um atestado made in Brasil, assim. Pá. Eu pensei nessa merda também. Não sei se é ruim pensar nisso, se é picareta demais pensar nisso. Foda. A coisa tá à mão ali, tá ali, então deixa eu explorar. Mas explorar sem ser aquela merda tacanha, cagada. Deixa eu fazer de uma coisa mais sutil, né? Tirar e colocar e fazer a narrativa que funcione, que adentre aquilo e abrace aquilo. Então foi meio que assim, aí funcionou, o golpe deu certo, o segundo golpe deu certo.